cabeça, nós vamos orar. Vamos pedir que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor continue falando conosco nesse culto. Mas que a nossa vida seja um culto ao Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações. Que a nossa mente esteja cativa ao Senhor. Que nada aqui seja impedimentos para o teu agir, Pai. Que não haja impedimentos aqui para o teu agir nessa manhã. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, transforme o nosso caráter. E que o nosso principal valor de vida, Pai, é a nossa espiritualidade. Porque a tua palavra diz que em primeiro lugar precisamos buscar o teu reino. E as demais coisas serão acrescentadas. E é por isso que nós estamos aqui, gratos. Porque sabemos que o Senhor falará conosco. Obrigado. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema preparado para as bênçãos. Quem está preparado para as bênçãos aí? Será que está mesmo? Será que está preparado mesmo? Nós vamos perceber isso agora, nós vamos entender isso agora. Amém? Lucas 5, a partir do verso 1. O texto diz o seguinte: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando suas redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes e vocês vão pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra eu lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Queridos, essa história é uma história muito conhecida, que nós chamamos de a pesca maravilhosa. Qual é o contexto aqui? Jesus estava perto do lago de Genezaré e ele está fazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, que era pregar as boas novas, curar pessoas. Então todos os lugares onde Jesus chegava, uma multidão se aglomerava. E quando Jesus está ali perto do lago de Genezaré, a Bíblia vai dizer que uma multidão estava ouvindo o que Jesus estava ensinando. Chegou um tempo em que Jesus não tinha mais espaço para falar com aquele povo. E ele teve uma ideia. Tinha alguns pescadores, pescadores tinha muitos, né? Todos. Mas tinha alguns pescadores ali, eles estavam com 2 barcos, eles estavam lavando as redes. E aí o que está acontecendo ali? Eles estão lavando as redes, meio frustrados, porque eles não tinham pegado nada a noite toda. E eles viviam daquilo. Jesus então entra em um dos barcos, que era de Pedro, diz a Bíblia. E ele pede para empurrarem ele para a água. Por quê? Ele queria ver toda a multidão que estava ali ouvindo.
Jesus estava preocupado com que todos pudessem ouvir o que ele tinha a dizer, porque as palavras dele eram palavras de vida. E aí Jesus está lá, fala para aquela grande multidão, Jesus prega para eles. Chega um momento que Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, vem cá, faz o seguinte, você vai pegar o barco agora e você vai para aquela região lá que é mais funda. Lá você vai jogar as redes, porque você vai ver o que vai acontecer lá. Só que o Pedro, o que ele fala? Mestre, a gente trabalhou a noite toda. Nós tentamos a noite toda pescar e a gente não pegou nenhum peixe. Mas sobre o que o Senhor está falando, porque o Senhor, quem está dizendo, eu vou fazer isso. E aí diz a Bíblia que ele pega o barco, vai para esse lugar onde Jesus apontou, ele joga a rede. Quando ele joga a rede, eles entram em desespero, porque tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes começam a se romper. E os barcos estão quase afundando por conta do peso. Então eles começam a chamar as outras pessoas que estão próximas para ajudar eles a diminuir o peso. Quando de repente Pedro chega para Jesus, se joga nos pés de Jesus e fala: Mestre, eu sou um pecador e o Senhor é um Deus todo-poderoso. E aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, a partir de agora eu tenho um plano para você. Você não vai mais ser pescador de peixe, agora você vai ser pescador de gente. Você vai ser pescador de homens. E diz o texto que eles abandonaram as redes e começaram de fato a seguir Jesus. Queridos, essa história é uma história muito incrível que nós temos aqui. Imaginem só, você depois de uma noite frustrada, você acorda com uma grande bênção na sua vida. Imagine só você que está vivendo um período de escassez terrível, passando por diversas dificuldades, uma chave é virada e você agora passa a ter abundância em tudo que você fizer. Imagine viver isso. Pastor, é o grande sonho que eu tenho. É um sonho que eu tenho também. Todos nós desejamos viver como aquelas pessoas que recebem muitas bênçãos. Todos nós queremos viver isso. Todos nós desejamos as bênçãos do Senhor. Agora, Deus pode fazer? Deus pode fazer? Jesus pode fazer? A pergunta aqui não é, a minha grande questão não é se Jesus pode fazer, porque a gente sabe que Ele pode, Ele tem todo o poder. A minha questão aqui é saber se você está preparado para receber o que Ele tem para te dar. Às vezes nós não recebemos muitas coisas da parte de Deus, por quê? Porque não estamos preparados para isso. Porque em vez de bênção se torna maldição. E Deus te trouxe aqui essa manhã para te preparar, para que você esteja apto de verdade para receber as bênçãos que Ele tem sobre a sua vida. Amém? Quando estaremos preparados para receber as bênçãos do Senhor? Primeiro, quando o que já temos está à disposição dEle. Muitos de nós só estaremos preparados para recebermos as bênçãos do Senhor quando aquilo que já temos esteja à disposição dEle. Porque o texto é muito claro para a gente, mostrando no verso 3 isso. Olha o que diz lá o verso 3, olha a sua Bíblia aí. O verso 3 diz: entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco mais da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Jesus está lá na praia pregando. Jesus está falando sobre o amor dele, sobre a obra de Deus. E um povo está ali chegando o tempo todo. Você imagina toda hora chegando gente, tá? Aquilo está lotando. E Jesus já não tem mais espaço. Por quê? Jesus está como se estivesse entrando na água já. Imagina Jesus entrando na água, daqui a pouco a água está no peito dele, ele não está conseguindo mais falar. E aí Jesus tem uma ideia, ele entra em um dos barcos que estavam ali parados, e ele pede para empurrarem ele, para quê? Para ele ter uma visão panorâmica daquele povo, porque era muita gente. O texto vai dizer que era uma multidão. E aí, queridos, ele entra no barco do Pedro e ele fica pregando para o povo. O povo está ali apaixonado, ouvindo tudo que Jesus está dizendo. Mas sabe de uma coisa?
ele precisou de um barco. Ele precisa de um barco e ele pega um barco de alguém que estava vivendo uma frustração. Por quê? Trabalhou a noite toda e não pegou nada. Você já tiveram aquela sensação de que você fez e não te rendeu nada? Acontece muito comigo isso. Às vezes eu fico com uma pessoa 2, 3 horas no gabinete, converso com a pessoa, oriento com a pessoa, oro com a pessoa, jejuo com a pessoa e a pessoa continua cometendo o mesmo erro. Acontece isso na nossa vida também. Às vezes a gente trabalha e a gente não consegue nem ver o dinheiro que a gente recebe. Muitos de nós vivemos exatamente isso que o Pedro estava vivendo. Por quê? Frustração. Fez muito esforço para pouco resultado. E aí Jesus precisa de um barco. Jesus precisava de um púlpito para pregar o evangelho e transformar muitas pessoas. E aí o que ele faz? Ele pega o barco de Pedro. Eu fico imaginando o Pedro olhando para Jesus, pegando o barco dele, falando assim: rapaz, Jesus entrou no meu barco. Você imagina se Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, você quer usar meu barco? Aproveita que eu não peguei nada, faz o seguinte, tem como você deixar alguns denários aí para mim? Aproveita que eu não vou ter muita coisa para ganhar hoje porque eu não pesquei nada. Você não quer deixar um qualquer, não? Quer deixar um trocadinho para você usar meu barco, não? Pastor, Pedro nunca diria isso. Eu sei, mas tem muita gente que faz isso com Jesus. Tem muita gente que às vezes se aproveita de Jesus para ganhar alguma coisa. E aqui a gente olha que não tem nada a ver com Pedro. Por quê? Porque o Pedro, ele está ali com o seu barco e ele disponibiliza o barco para ser instrumento de bênçãos para outras pessoas. Por quê? Porque Jesus estava pregando a palavra e uma multidão estava ouvindo a palavra. Queridos, a gente precisa entender algo muito importante aqui. Muitas bênçãos só serão recebidas por nós quando a gente entender algo muito importante. Quando a gente entender que aquilo que já temos precisa estar disponível para o Senhor. Já repararam que tem muita gente pedindo para o Senhor um navio, mas não empresta um barquinho para ele? Tem muita gente que quer um transatlântico. Senhor, me dá um transatlântico. Mas quando você tem um barquinho na sua mão, você não coloca à disposição do Senhor. E se você quer de fato viver as bênçãos do Senhor, você precisa colocar o que você já tem à disposição dele. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque tem muita gente que fica postergando com aquilo que já tem. Um exemplo, se você tem uma casa, por que você não abre uma célula na sua casa para fazer da sua casa um ponto de pregação do evangelho? Aí tem gente que fala assim para mim: pastor, quando eu fizer mais um quarto, eu falo: mas para que você quer fazer mais um quarto? Deus só precisa de um espaço 2x2 para pregar o evangelho ali. Às vezes é a sua empresa. Eu tenho conversado tanto com tantos empresários na igreja, eu tenho falado: olha, a sua empresa é um instrumento de bênçãos do Senhor para a vida das pessoas? Como é que tem sido a sua vida? Você para estar preparado para receber as bênçãos de Deus, você precisa entender que aquilo que você já tem precisa estar à disposição do Senhor. Pastor, eu quero muito um filho, mas vem cá, você quer um filho para que esse filho glorifique a Deus ou para que você deixe de glorificar a Deus porque agora você tem um filho? Tem muita gente que eu já vi, nessa minha caminhada, tem um monte de pastor, eu preciso viver um milagre, eu quero um filho, pastor. Aí você ora, você jejua, você faz um monte de coisa para a pessoa ter um filho. A pessoa tem um filho, sabe o que acontece? Agora o Deus dela é o filho, porque ela não vive mais. Ela não faz mais nada na igreja. Hoje aqui, ó, na mesa da ceia, tá bonita a mesa da ceia? Bonita, né? Quem fez ali, ó? O Manel e a Flavinha. A Flavinha, muitas vezes, quando o Manel está trabalhando, ela bota a Sarinha no bebê conforto, né? E ela vem aqui e arruma a mesa da ceia. É a coisa mais linda. Olha a excelência disso. Você sabe por quê? Porque ela entendeu que não é porque ela ganhou um presente de Jesus, uma bênção de Jesus, que ela vai abandonar ele agora. Ela é grata pelo grande presente que ela recebeu. E aí sabe o que ela está dizendo? Que ela está preparada para continuar recebendo bênçãos de Deus. Ela está preparada para receber ainda mais bênçãos que Jesus tem para entregar para ela. Por quê? O que ela já tem pertence a Ele. Vocês estão entendendo isso? Amém, gente? Tem muita gente que fala para mim: pastor, eu quero muito servir a Deus, mas quando eu bater a meta da minha empresa, não entendeu nada.
Não entendeu nada. A sua vida precisa ser uma vida que glorifique a Deus em tudo que você faz. Tudo que é nosso, na verdade, não é nosso, é dele. Nós somos administradores. A casa que temos é dele. O dinheiro que temos é dele. A saúde que temos é dele. Tudo que temos é dele. Nós somos apenas administradores. E se a gente quer receber as bênçãos, se a gente quer de fato receber tudo o que ele planejou para a gente, o que já temos precisa estar à disposição dele. Essa semana eu fui visitar a célula do Eduardo e da Gisele. Aí cheguei na célula, na hora que eu estava indo para a célula, eu liguei para o Eduardo. Falei, Eduardo, me passa o teu endereço aí. Ele falou, pastor, eu não estou em casa agora não, porque eu estou buscando uma moça aqui. Eu estou esperando a moça se arrumar e eu estou esperando ela aqui embaixo. Mas eu vou pedir para mandar para você ir, tá bom. Aí o Eduardo chega lá na célula com a moça. A moça nunca veio na igreja, né? Não consegue andar direito e está com câncer. Muito forte, né? E eu fiquei olhando para aquilo e falei, rapaz, o que faz uma pessoa pegar o seu carro, o seu instrumento de trabalho, ir para a casa de alguém que eu nem sei se ele conhecia. Conhecia? Não conhecia. Ele foi para casa dessa pessoa, ele avisou que tinha chegado, esperou a moça se arrumar. Ele pega essa moça que não consegue andar direito, que está com câncer em fase muito avançada, coloca no carro dele, leva para a célula, depois leva ela para casa e falou com ela lá na célula, ó, eu levo a senhora todo domingo para a igreja. Pode contar comigo, eu pego todo domingo a senhora na sua casa, porque ela nunca vem na igreja, ela ama a igreja, mas nunca vem aqui. Eu pego a senhora todo domingo e levo a senhora para a igreja, pode ficar tranquila. E a moça ficou muito feliz na célula. Rasgou o coração, se sentiu parte, porque parece que ela fica sozinha, né? E ali ela tem uma família agora. Aí eu fiquei pensando, quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei do Eduardo. Falei assim, cara, o barquinho dele está à disposição do Senhor. Esse está pronto para receber um navio do Senhor. Vocês estão entendendo isso? Cara, que coisa linda isso. Isso é entendimento de que tudo que temos precisa ser para glorificar o Senhor. Agora, tem gente que prospera um pouquinho, sabe o que faz? Cara, não quer nem saber, fica soberbo. Às vezes esquece da família. Eu conheço gente que servia na igreja, amava a igreja, pregava para todo mundo, aí prosperou. Sabe o que acontece? Não vem um culto mais domingo, porque vive na casa de praia. Agora é soberbo, não cuida de ninguém. Não bota um prato de comida na mesa de ninguém. Essa pessoa está pronta para receber mais bênçãos do Senhor? Não está. E esse é o ponto que eu quero conversar com vocês. Nós precisamos estar preparados para receber as bênçãos de Jesus. Se a gente não estiver preparado, a gente vai viver sem receber essas bênçãos. Hoje é dia de preparação aqui, amém? Porque as bênçãos do Senhor virão sobre as nossas vidas. Ah, queridos, quando Jesus precisou do barco, ele nada prometeu a Pedro. Ele não falou para Pedro assim, Pedro, me empresta o teu barco aí, que depois eu vou te dar uma moral. Quando eu voltar, o negócio vai acontecer para você. Você vê Jesus falando isso para ele? O texto diz que Jesus entrou, Jesus nem perguntou de quem era o barco. Pastor, Jesus é entrão, né? Não, é porque ele é dono do barco. Ele é dono de tudo. Ele faz o que ele quiser. E ele não prometeu nada, ele não falou, olha, você vai prosperar quando eu voltar. Eu vou acabar de pregar, Pedro. Eu vou voltar e eu vou te abençoar. Você vai pescar muito. Jesus não fala isso. Mesmo Jesus não prometendo nada para Pedro, o barco de Pedro é um instrumento de salvação nas mãos de Jesus. Queridos, Jesus só precisava de um barco. Jesus só precisava desse barco para que esse barco fosse instrumento de bênçãos para as pessoas. Sabe o que eu aprendo aqui? É que às vezes o que você tem de menor nas suas mãos vai ser um instrumento que Deus vai usar para abençoar muitas vidas. Às vezes você pensa, pastor, eu queria muito ter uma célula lá em casa. Eu estou falando de célula porque eu estou falando de um lugar de salvação. Eu queria muito uma célula na minha casa, mas a minha casa não é de 3 andares, a minha casa... Gente, não tem nada a ver com isso. Às vezes eu visito algumas células que é um lugar, às vezes um terreninho pequenininho, né? Um espaço pequeno, as pessoas tudo amontoadas ali. Gostoso demais viver isso, todo mundo agarradinho do lado do outro ali e falando da palavra de Deus.
Você sabia que a igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja que é escondida no Irã? É subterrânea, ninguém sabe o que tem lá. É a igreja que mais cresce no mundo. Muita gente acha que é a igreja da China, por ser muito populoso, a China ser, muita gente o tempo todo. Não é. A igreja que mais tem crescido no mundo é a igreja subterrânea que tem no Irã. Você imagina como é que eles ficam lá? Você acha que tem um ar-condicionado central lá? Tem ar-condicionado central? Você acha que tem? Você acha que eles chegam lá, tem um cafezinho com misto quente para você tomar um café da manhã? Você acha que tem um pastor lá que é um coach, que fala inglês, que fala em aramaico, que pega aqui a raiz hebraica e ele aplica? Você acha que é assim? Não é. Por quê? Porque o que tem poder não é estrutura, não são as coisas, o que tem poder é a palavra de Deus. E Deus só precisa de um coração disponível para mudar muitas vidas. Ele só precisa disso. É lógico que tem vezes que ele vai liberar um grande espaço para fazer isso. Vai acontecer também. Mas é tudo do jeito que ele quer. Agora, não fique colocando impedimentos para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer derramar coisas ainda maiores sobre você. Esteja pronto para receber o que Deus tem. Esteja pronto. Tem um empresário aqui da igreja que ele ficou sabendo da Vida Vitoriosa. Sabe o que ele fez? Ele botou vários funcionários dele para vir. Ele pagou. Ele falou, esses miseráveis me dão um trabalho danado aqui na loja. Eu vou converter esses miseráveis. Que estratégia maravilhosa. Se os empresários entendessem isso, as suas empresas iam voar. O que ele fez? Ele falou, vou botar todo mundo fazer Vida Vitoriosa. Aí o que aconteceu? Domingo à noite é o retorno do Vida Vitoriosa. O dia que ele mais vende. O dia que ele mais vende. E aí, como ele trouxe a equipe dele para trabalhar, ele falou, poxa, domingo vai ser o dia que eu mais vou vender. Como é que eu faço para esse povo estar aqui? Sabe qual foi a ideia que ele teve? Ele fechou a loja. Ele fechou. Ele falou, pastor, eu nem quis saber, porque assim, eu sei que eu tive um baque bem grande, mas eu sei que Deus vai prover na minha vida. Eu sei que durante a semana eu vou vender muito mais. Eu sei que as coisas vão acontecer, sabe por quê? Porque a minha empresa está à disposição do Senhor. Que isso? Me ensina. Me ensina. Entenda que você só estará preparado para as bênçãos quando você colocar à disposição do Senhor aquilo que Ele já te entregou. O que Ele te entregou? Ele te entregou uma família? Ele te entregou uma empresa? Ele te entregou uma casa? O que Ele te entregou? Dons e talentos? Tem um monte de dons e talentos aqui que estão praticamente enterrados. Que poderiam muito bem estar servindo ao Senhor e estão se escondendo. Chegou a hora de você pegar o talento que Deus te deu. Chegou a hora de você pegar o dom que Deus te deu e falar, Senhor, não é por mim, é pelo que o Senhor me deu. E o que o Senhor me deu está à sua disposição. Faça de mim o que quiser. É a oração perigosa. Faça isso hoje. E eu tenho certeza que Deus vai derramar coisas poderosas sobre a sua vida. Amém? Mas em segundo lugar, vou encher o meu copo aqui, que benção, hein? Cheguei a tomar um banho aqui agora que eu nem sabia. Mas em segundo lugar, quando estaremos preparados para receber as bênçãos do Senhor? Quando tivermos convicção de que Jesus é a fonte de bênçãos. Você está convicto de que todas as bênçãos vêm de Jesus? As bênçãos vêm de Jesus. Parece óbvio isso aqui, mas para muita gente não é. Porque tem muita gente que fica achando que vai vencer, que vai ter as bênçãos que precisa, porque as pessoas vão fazer movimentos por elas. Já viram aquela coisa? Eu sei quem pode me indicar. É o QI, né? Eu vou para uma empresa, pastor, e tem um QI lá. Eu vou me dar bem, daqui a pouco eu já sou gerente. Deixa eu te falar, você não precisa de QI, você precisa de Jesus. Você não precisa de quem te indica. Você precisa que Jesus te indique. Porque o ser humano pode te indicar, você pode chegar ao mais alto patamar da empresa. Se você não está com Jesus, se você não está vivendo o que Jesus quer, a queda é maior ainda. Quanto mais você cresce, maior é a queda. Você precisa entender hoje que para receber as bênçãos de Deus, você precisa entender que Jesus é essa fonte de bênçãos. Muitas pessoas, quando chegam no momento de receber as bênçãos, elas negociam o caráter.
elas negociam integridade, elas acham que alguma coisa vai fazê-las prosperar. Deixa eu te falar uma coisa, quem abre portas e quem fecha portas na sua vida é o Senhor. Pastor, mas eu preciso de uma estratégia para ontem. Pede a Ele, Ele é a fonte de bênçãos. Pastor, eu preciso de um dinheiro para pagar uma conta amanhã. Pede a Deus, Ele vai fazer por você. Pastor, mas Ele não fez, não importa. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe se você de fato precisa desse movimento. Ele é a fonte de tudo que precisamos. Precisamos confiar nele. Os versos 4 e 5 vão dizer para a gente. Verso 4, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Queridos, Jesus, depois de saber que Pedro tinha vivido esse momento de escassez, ele volta e fala assim, Pedro, vai lá e lança as redes. É interessante que Pedro olha para Jesus dizendo aquilo, eu imagino o sentimento dele. Ele deve falar assim, cara, Jesus está de brincadeira, porque assim, eu tenho uma experiência danada no mar. Eu trabalho com isso minha vida toda. E aí agora Jesus está falando para eu voltar lá, fiquei a madrugada toda fazendo e não aconteceu. Mas aí o Pedro sabia quem era Jesus. O Pedro sabia que ele era a fonte de bênção. Ele fala, sobre a tua palavra eu vou fazer. Eu fiz a minha parte, não rendeu nada, mas o Senhor falou para voltar e fazer, eu vou fazer. Confiança. Por quê? Porque ele sabia que Jesus era a grande fonte de bênção. Você não precisa de gente. Muitas vezes Deus vai usar gente para te abençoar. Isso é verdade. Mas você não precisa se humilhar para pessoas. Você tem que se humilhar para a fonte. Pare de ficar usando de métodos para vencer, para receber bênçãos. Ah, pastor, eu vou fazer um negócio ilícito. Ah, pastor, eu vou jogar. Ah, pastor, eu vou fazer. Para com isso hoje. A palavra de Deus para você é: pare. Você não precisa disso. Ele é a fonte inesgotável que você precisa. Jesus é o nome dessa fonte. Jesus é a fonte. O diabo agora, ele já entendeu que ele vai colocando coisas no caminho para você não ir até a fonte. Comece a tirar tudo do caminho e vá até a fonte. A fonte é o que você precisa. A grande questão é que a gente ama, isso é uma verdade, a gente ama muitas vezes ficar bebendo água poluída. A gente ama isso. A gente acaba acreditando nas mentiras do diabo. Ó, dá esse jeitinho aqui que vai dar tudo bem para você, vai dar certo, é cadeia. Aí a federal bate de manhã e leva mesmo. E bate com força. E se está fazendo coisa errada, se prepara. A gente fica bebendo água poluída, podendo ir na fonte e beber. Gente, eu fui militar muitos anos. Eu lembro que lá no Jericinó, Marcinho, tinha uma fonte que a gente descobriu no meio do acampamento. Você imagina você 2 dias sem beber água. O sargento não deixava beber água de jeito nenhum. A gente já urinando Coca-Cola. Os rins já gritando. E aí você andando no meio do mato, você acha uma fonte de água. Aí pegava aquela folha, tipo folha de taioba. Quem aqui conhece folha de taioba? Isso aí, ó, tem saúde de verdade. Pegava aquela folha de taioba bonitona, fazia aquele negocinho, bebia aquela água da fonte geladinha. Os rins chegavam a glorificar assim, ó. Poderia muito bem pegar água de um charco cheio de lama e beber. Para que eu ia fazer isso se eu sabia onde estava a fonte? Não é muito mais gostoso beber da fonte? Por que que a gente vive querendo as águas poluídas? Jesus está dizendo para a gente essa manhã: eu sou a fonte, eu mato a sua sede, eu sou o pão da vida, eu alimento você. Eu sou o alfa, o ômega, do início ao fim, eu sou tudo que você precisa. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Sabe o que é interessante? É que às vezes a gente fica colocando a nossa expectativa em homens.
Vocês lembram de José? Eu preguei, foi na semana passada, retrasada. José falou com o copeiro, olha, o teu sonho tem a ver com isso aqui, mas quando tu chegar lá em Faraó, cara, o teu sonho tem a ver com o Faraó, você vai voltar a trabalhar com ele. Quando você chegar lá, você lembra de mim, cara. Olha para mim aqui, você lembra de mim? Aí o copeiro, não, para ficar tranquilo. Quantos anos se passam? Quantos? 2 anos se passam. Olha o povo que lê Bíblia aí, ó. 2 anos se passam, o copeiro, ó, nem aí para José. José está lá na masmorra, vivendo aquilo tudo. Por que isso? Porque é no tempo de Deus. No tempo de Deus, o homem pode até esquecer, mas Deus não se esquece. Deus não chega atrasado para te abençoar. É no tempo dele. É quando você estiver preparado. É quando você estiver apto. Ele vai liberar bênção sobre a sua vida. Por quê? 2 anos se passam, o copeiro se esqueceu dele. E aí, quando o Faraó teve um sonho que mexeu com ele, ninguém conseguia decifrar esse sonho, Deus falou, é o momento de eu te levantar. E agora, José não é mais um prisioneiro escravo, agora José é o vice-faraó, é o governador de todo o Egito. Sabe o que Deus manda te dizer? No tempo dele, as coisas vão acontecer para você. Descansa o teu coração. Existe uma bênção muito grande para aquele que sabe descansar no Senhor. Existe. Tudo é do Senhor, tudo vem dele, é tudo para ele. Ele é a fonte de tudo. Mas em terceiro lugar, quando nós estaremos preparados para recebermos as bênçãos? Quando estivermos conscientes dos riscos por trás de uma bênção. Verso 7. O verso 7 vai dizer para a gente, olha o que diz o verso 7 aí. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Eles pegaram tanto peixe, que o barco deles agora está correndo risco. Agora eles correm risco de vida, risco do barco afundar, de acontecer uma tragédia. E aí, queridos, muitas vezes acontece na nossa vida. Muitas vezes nós recebemos as bênçãos, mas não estamos preparados para essas bênçãos. Sabe o que acontece? Muita gente se perde nesse momento. Muita gente morre nesse momento. Porque aqui ele recebeu tantas bênçãos que as redes estavam rasgando e os barcos quase afundando. Tem muita gente que porque recebeu muita bênção, o barco afundou. E aí tem a ver com afastamento. Você recebe as bênçãos, mas você não quer o abençoador. Você trocou as bênçãos, o abençoador pelas bênçãos. Isso acontece demais. Quantas pessoas vinham aqui, pastor? Ora comigo, pastor. Eu preciso viver um milagre essa semana. Eu falo, é mesmo? Preciso, pastor. E aí a gente ora. Aí você nem o feedback depois você tem. A pessoa não agradece a ninguém, muito menos a Jesus. Por quê? Porque aquilo que ela queria já aconteceu. É um risco para muita gente que não está preparada a receber bênção. Você sabia disso? Tem muita gente aqui que se prosperar de verdade, se receber bênçãos, se perde. E aí Deus te trouxe hoje para te preparar, porque você precisa estar muito maduro para receber o que Ele tem para você. Muito maduro. Tem gente com processo na justiça aqui que está aguardando há anos. Se não estiver preparado para receber, gasta o dinheiro em 2 minutos. Porque dinheiro, gente, vai embora. Ainda mais no país que a gente vive. Ainda mais no lugar que a gente vive. Se prepare para receber o que Deus tem para você. Ame primeiro o abençoador. Esteja conectado com Ele. Pergunte para Ele o que Ele quer fazer da sua vida. Fala, Senhor, antes do Senhor me abençoar, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Em que posso ser útil? Ele vai dizer, você não é útil para mim para nada, mas eu te uso mesmo assim. Você é um instrumento de justiça porque eu toco em você. Porque o meu espírito está dentro de você. Muita gente, quando recebe os peixes, começa a afundar. E aí afunda a espiritualidade, afunda os relacionamentos, afunda a humildade, a submissão. Ih, quem é esse pastorzinho para falar isso comigo? Tem gente que fala isso.
prosperou e agora não ouve mais ninguém, não é submissa a ninguém, não quer saber de ninguém, abandona a família. Aí tem gente que fala, pastor, agora eu melhorei um pouquinho de vida, eu vou sair de Caxias. Deixa eu te pedir uma coisa, não sai não. Não sai não, vamos melhorar esse município. Essa semana mais um casal vai vir morar aqui em Caxias que eu trouxe para cá, hein? Se preparem, Marcinho. Muita gente vindo morar aqui agora. Por quê? Vai sair de Caxias não. Vai prosperar, vai ficar aqui. Vamos ajudar a melhorar esse município. Esse negócio de morar no Recreio, não vai morar no Recreio não, vamos continuar morando aqui. Olha, e tem um lugar bom para vocês morarem, sabe qual é? Jardim Gramacho. Pensa num lugar, é um oásis lá. Oásis. Se falar mal de Jardim Gramacho, Senhor, queima. Queima. Jardim Gramacho. É o melhor lugar para se morar aqui. Entenda, queridos, que Deus quer abençoar as nossas vidas. Para finalizar aqui, Deus quer abençoar cada um de nós. Deus é Pai, Ele ama dar presente aos seus filhos. Agora você precisa estar preparado para receber. Se prepare, esteja pronto para que quando as bênçãos vierem, você possa receber cada uma delas e desfrutar de cada uma delas e aproveitar cada uma delas. Por quê? Porque muitas vezes as bênçãos vêm e a gente não está preparado e a bênção vira maldição. Mas isso em nome de Jesus não vai acontecer nas nossas vidas aqui, amém? Não vai acontecer. A nossa vida é para glorificar Deus. E quando Pedro, ele recebe essa bênção, sabe o que ele faz? Ele se prostra aos pés de Jesus dizendo, tudo o que aconteceu foi porque o Senhor é Deus. Precisamos reconhecer que é Ele quem nos dá. Precisamos. E aí, eu quero finalizar aqui mostrando um detalhe importante. Porque quando Pedro vive esse grande milagre, quando a bênção do Senhor alcança ele, sabe o que ele faz? Diz o texto que Jesus o comissiona. Jesus fala, e aí, foi abençoado? Fui. Beleza, a partir de agora, você não vai continuar fazendo isso aí não. Até aqui foi importante para você viver assim. Mas a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixes. Agora eu tenho uma missão maior para você. Você vai ser pescador de gente. Você vai fazer com que pessoas se rendam a mim. Eu tenho um plano para você. Eu tenho sonhos para você. Eu tenho um planejamento muito maior do que você pode imaginar. E o Pedro, diz a Bíblia, que ele deixa a rede de lado. E ele começa a seguir Jesus. Será que você está preparado para receber as bênçãos? Toda bênção vem seguida de um comissionamento. Toda bênção vem seguida de uma missão. Não pense você que você vai ficar recebendo as bênçãos sentado num sofá do vovô, viu aquele sofá reclinado? E você vai ficar só coçando o seu umbigo, recebendo só as bênçãos, só as bênçãos, só as bênçãos. Toda bênção vem seguida de uma missão. Quem aqui está preparado para receber as bênçãos de Jesus? Se prepare para a missão que Ele está te dando essa manhã também. Amém? Amém? Amém. Glória, feche seus olhos e curve sua cabeça que eu quero orar por você. Senhor, nós estamos preparados para as Tuas bênçãos. Nós aprendemos muito aqui hoje. E sabemos que o Senhor tem grandes planos para a gente. Mas eu sei, Pai, que é muito mais do que a gente pode imaginar. Muito mais. É muito além. E talvez você que me ouve agora pergunte, pastor, se é muito além, como é que eu faço para tomar posse disso? A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. É o primeiro movimento de fé que você precisa fazer. Porque se você não coloca Jesus como sua prioridade, você não está preparado para receber as bênçãos que Ele tem para você. Pastor, eu quero viver todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. Você quer? Você quer de verdade? Então repita uma oração comigo no seu coração. Aí onde você está, repita assim, Senhor, hoje eu reconheço
que o Senhor é o único Deus. Eu te entrego a minha vida. E eu quero dizer que eu estou apto para viver as tuas bênçãos. Prospera na minha vida, Pai. Cuida de tudo aquilo que é meu. E eu me arrependo dos meus pecados e decido hoje viver uma nova vida contigo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece de cabeça abaixo, orando e olhos fechados. E eu queria perguntar se alguém aqui hoje fez essa oração comigo, dizendo que quer viver um novo tempo em Jesus, que quer viver uma nova história com Jesus, que está preparado para viver as bênçãos que Jesus tem para nos dar. Se você fez essa oração hoje comigo, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Alguém fez essa oração hoje? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém dizendo isso hoje? Dizendo que de fato quer viver as bênçãos de Deus, que entrega a sua vida a Jesus e que decide dar um passo de fé hoje, viver tudo que Ele planejou. Você quer? Levante uma de suas mãos bem alto. Eu quero orar por você. Mais alguém dizendo isso hoje? Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe. Deus abençoe. Glórias a Jesus. Mais alguém dizendo isso hoje? Mais alguém dizendo que quer viver uma nova história com Jesus? Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas hoje eu quero renovar minha aliança. Eu quero voltar para os caminhos. Eu estava afastado, estava me sentindo distante, mas hoje eu quero voltar para a casa do Pai. Você quer isso hoje? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe aqui, glórias a Jesus. Mais alguém dizendo isso hoje? Dizendo que quer voltar para os caminhos do Senhor. É um passo de fé tão importante que a gente precisa dar na nossa caminhada. Mais alguém? Se tem, levante bem alto uma de suas mãos e eu quero orar por você aqui. Nós vamos orar e pedir para Deus para que possa estabelecer um novo tempo sobre a sua vida. Vamos fazer o seguinte? Todos que levantaram as mãos, vem aqui à frente. Vem aqui na frente, eu vou orar por vocês. Todo mundo que levantou as mãos, queria que viesse aqui, porque eu quero orar por cada um de vocês. Pastor, mas eu fico com vergonha de levantar. Não fica não, fica não. Você está na casa do seu pai. A igreja toda vai ficar de pé agora. Vamos ficar de pé, nós vamos louvar o Senhor. E todos que levantaram as mãos, nós vamos orar por vocês aqui. Vem cá, pode vir aqui. Pode vir aqui, nós vamos orar por vocês. Ainda me lembro quando o milagre eu pedi. Pastor, eu não levantei as mãos, mas eu quero ir à frente. Vem aqui, pode vir. Sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar por você. Foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Senhor, muito obrigado por cada decisão nessa manhã. Obrigado pelos teus filhos que disseram sim para o teu chamado e que eles possam viver momentos maravilhosos contigo, Pai. Blinda a mente, o coração, que a vida deles possa glorificar o Senhor. E obrigado por essa manhã de salvação, obrigado por essa manhã de renovação de aliança. E nós somos gratos porque sabemos que o Senhor tem grandes planos e sonhos, Pai. Obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, ao Senhor. Deus abençoe vocês.